Quinta ao Vivo. Olá, boa tarde. Segundo bloco, programa Quinta ao Vivo. Hoje é um programa muito especial aqui nos estúdios da Rádio TV Menorá, Cachoeira do Sul, com a nossa irmã Esther Cruz. E a Esther nos contou aqui, né, sobre a sua caminhada, sobre o início da sua vida, né, as coisas que aconteceram com ela ainda criança, né, Esther. E nós encerramos o primeiro bloco falando daquela passagem que fala, né, que muitos propósitos há no coração do Senhor, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, adianta lutar contra o Senhor, Esther? Não adianta. É isso aí, não adianta. Não adianta porque a gente só prolonga, mas vai acontecer exatamente o que o Senhor quer na hora que Ele quer, então. E aí eu quero saber, assim, de ti, Esther, agora, né? Como é que foi essa virada de chave tua, né? Em que momento, né? Tu estava passando dificuldade, tu estava como criança, tu estava passando por toda essa questão, né? Física que te acometia, porque a síndrome do pânico é real, quando ela se manifesta, ela é física, né? E ela realmente traz pra gente algo, assim, muito difícil, né? Ainda mais para uma criança, né? Lidar com aquilo ali, né? Com aquele momento difícil. Como é que foi essa virada de chave? A tua mãe, então, insistiu, foi na igreja e buscou o Senhor, porque com certeza ela precisava, né? Porque é muito difícil a gente ver um filho passando por dificuldade. E eu quero saber de ti qual foi o momento que tu virou essa chave. Então, quando eu era criança, eu só tinha muito medo de tudo. De toda essa situação, eu não sabia como lidar. Sim. Mas depois de maior, eu comecei a desenvolver uma amargura com Deus. Porque eu não entendia por que isso acontecia comigo. Eu não entendia por que nada nunca resolvia. Eu não entendia por que eu estava sempre com aquilo. Por que era sempre alto e baixo. Nunca melhorava, sabe? Nunca tinha uma melhora real. Então eu era meio amargurada com o Senhor, com aquela situação, né? Sim. E aquilo pesava bastante dentro de mim. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia desenvolver nada. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia fazer faculdade, eu não conseguia fazer nada que eu tentava fazer, nada funcionava. Porque os meus medos, as minhas ansiedades, o pânico sempre tomava conta. Sim. Então eu me sentia muitas vezes presa e eu não sabia o que fazer mais, né? Eu não sabia o que tentar mais. Só que no fundo a gente sempre sabe, né? Que é os caminhos do Senhor que a gente tem que seguir, mas a gente não quer. Então eu lembro que não foi nem por decisão própria, porque senão eu creio que eu ia me orgulhar disso. Eu escolhi pelo Senhor. Sim. Mas foi porque eu realmente não aguentei mais. Eu cheguei numa fase... No limite, né? No limite. Eu não conseguia mais fazer nada e as coisas estavam piorando bastante. E eu não sabia mais o que fazer. Foi realmente a pior fase, assim, que tinha chegado. E aí, através da autoridade que a gente tem lá em Venâncio, do presbítero, o Senhor começou a me chamar para algumas coisas. E eu fui participando, fui fazendo, comecei na técnica lá da igreja. E eu ia ajudando. Até que um dia ele me chamou para trocar uns fios da igreja. Olha só. Parte técnica mesmo, hein, gente? Ele me chamou para ajudar a trocar uns fios. Chame a Esther aí quando precisar, o pessoal da técnica. E aí eu ia ter que passar o final de semana lá com ele, com a Bia, né? Porque era um trabalho que ia demorar bastante, então a gente precisava de mais tempo. Era o Marcelo e a Beatriz. O Marcelo e a Beatriz, isso mesmo. E aí eu levei todas as minhas coisas para lá. A gente fez um pouco do trabalho num dia. E aí eu posei lá e no outro dia de manhã, ele chamou eu e a Bia para conversar. Porque ele falou que tinha sentido algo do Senhor, que ele precisava contar pra gente, precisava falar com nós. E aí já me caiu os boteados do bolso. Os boteados do bolso é bom. Aí eu já fiquei tensa, porque eu sabia mais ou menos o que ia acontecer, né? Ele já tinha me passado o livro Envia-me a mim. A gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso. E no fundo a gente sempre sabe, né? Eu só resistia um pouco. Sempre quando alguém vinha me trazer esse assunto sobre missão, sobre servir o Senhor integralmente, eu ficava muito tensa. Eu lembro que eu sentia um pânico. É como se me caísse alguma coisa assim no estômago, sabe? Era um pânico mesmo. E aí ele conversou com a gente e falou, olha, eu senti do Senhor que tu pode estar sendo convidada para morar aqui, para ajudar na obra, para estar aqui, né? Ajudar com o que o Senhor te mandar ajudar. E por mais que aquilo ali não fosse uma vontade natural minha, por mais que eu não sentisse vontade de fazer aquilo, eu sabia que era o Senhor me chamando. É o famoso chamado? É o famoso chamado. E eu sabia que... É claro que o Senhor sempre nos dá a opção de dizer não, né? Mas dentro de mim não existia essa opção. Eu sabia que não tinha como eu dizer não. Eu sabia que se eu quisesse alguma coisa, que se eu quisesse ser feliz, que se eu quisesse ser liberta de todas aquelas coisas, eu precisava dizer sim. Isso é interessante porque isso remete a gente ao temor. Tu teve temor. Foi exatamente isso. E aí eu disse sim. E aí eu lembro que eu tinha o meu quarto lá, né? Eu entrei pra dentro daquele quarto, sentei na cama e eu chorei. Porque eu não queria chorar na frente deles, né? E eu lembro que eu chorei e pensei, meu Deus, o que tá acontecendo?
E como é que foi a reação dos teus pais? Então, eles sabiam já. Não que o Marcelo e a Bia tivessem contado para eles, não. Mas eles sentiam. A minha mãe já estava me avisando faz um tempo, e meu pai também tinha um pé atrás, mas ele sabia também, né? Então, no outro dia o Marcelo chamou eles para conversar também. E eles entenderam, falaram que era isso aí mesmo, que eles já sabiam. Até minha mãe sempre me contava uma história de quando eu era pequena, que desde quando eu nasci ela já sabia que eu ia fazer isso. E ela sempre dizia, e eu sempre dava uns chega pra lá, assim, não acreditava, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. E tu já recebeu um nome bíblico? Tem todo um histórico. É verdade. E aí eu passei um ano lá. Foi um ano... E foi interessante, porque todo esse problema de depressão que eu tinha, de síndrome do pânico, de ansiedade, ele sumiu. Foi dissipando? Não, foi imediato. Que bênção. Eu não tinha levado a minha receita pra lá. E eu não queria ter o trabalho de lidar com isso naquela hora, então eu só esqueci a receita dos meus remédios. Deus fez tu esquecer. Deus fez eu esquecer. E eu não passava uma semana sem ter uma crise de ansiedade. Por isso que foi tão nítido assim o que aconteceu. Eu sentia muito medo, pânico, enfim, era toda semana, quase todo dia. E desde o momento que eu cheguei lá, que eu creio que não é o lugar, não são as pessoas, mas é estar no propósito de Deus, né? Estar fazendo o que Deus te mandou, o que Deus te pediu. Passou. E aí eu lembro que eu só percebi depois que tinha passado um mês, que aí eu fui parar assim para pensar, e nossa, eu não tive mais nenhuma crise, eu não tive mais nenhum problema, eu não senti mais nada do que eu sentia antes. E isso foi um choque de realidade muito grande. Porque eu tinha vivido por 15 anos, talvez. Convivido com isso, né? Mas tu sabe que tem aquela palavra, Esther, que fala, né? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então, todas essas situações são situações que, na verdade, a gente está ouvindo que elas não são reais. Agora, se a gente der crédito para elas, né? Para esses espíritos que vêm nos atormentar, né? Eles passam a se tornar reais mesmo, mas na realidade, de verdade, eles não são reais. É a gente que fomenta, a gente que dá crédito para eles, e aí eles incorporam, eles tomam volume mesmo e eles acontecem, assim como o que é uma síndrome do pânico, né? Tu deixa te acometer um espírito de ansiedade, ele toma conta de ti, faz a festa e aí tu entra em pânico mesmo. Né? Eu já tive uma situação na minha vida, né? Em que eu creio que foi assim, eu sei que o Senhor dá pra gente experiências necessárias. Eu tive uma síndrome de pânico na vida, ela perdurou uma noite, e eu sei do que se trata, né? Porque tu tem a nítida impressão que tu vai morrer, né? E o ar te falta, né? Tu acha que o teu coração tá, ele tá batendo tão forte que ele vai sair pela boca, né? Então, pelo menos foi o que eu senti, assim, e eu sabia que eu estava tendo uma síndrome do pânico. E era uma realidade que Deus queria me dar para mim entender as pessoas que tinham, né? Então, é bem difícil mesmo, e a gente sabe que muitas dessas coisas não existem. É a gente que faz elas existirem, a gente que dá vida, dá voz para elas, né? E tu vê que de forma instantânea, e as pessoas não acreditam nisso, que de forma instantânea acaba. Cortou. Quando a gente corta. Né? Então, agora, para isso acontecer, a gente tem que se sujeitar a Deus, né? A gente tem que resistir a tudo isso. E isso vai, tu falou, a palavra diz fugir. Tu falou instantaneamente dissipar. Foi instantâneo. Acabar, né? Então, é incrível mesmo, né? Que experiência, hein, Esther? Foi uma experiência incrível mesmo. E não só disso, né? O Senhor também fez muitas curas, porque por causa de todas essas coisas, muita coisa ficou guardada dentro de mim, muita coisa ficou escondida. Então, era bem complicado, mas esse ano foi um ano de muitas curas que o Senhor proporcionou, né? E tu tá vivendo essas curas, dia após dia? Ainda. Dia após dia. Mas naquele ano foi muito mais. Foi um processo bem intenso, assim, onde o Senhor trouxe tudo à tona em um curto período de tempo, né? Período de tempo. Amarguras com a família, amarguras com, enfim, com situações, com o Senhor, por ter perdido pessoas importantes para mim. Sim. Muitas amarguras que o Senhor trouxe à tona e também curou. Então, antes de eu sair de lá, eu tive que fazer muitos concertos. Eu chamei pessoas para consertar por situações e conversar, né? Que alegria isso, né? Que momento, assim, que leveza, né? Que a gente passa a sentir. Mas tu sabe que tu tocou num assunto importante, que eu acho bastante importante. Amargura contra Deus, amargura em relação a Deus, né? A gente desenvolver essa amargura, né? Eu creio que nesse momento que a gente desenvolve uma amargura com Deus, a gente
a gente tá achando que Deus é injusto com a gente. Eu creio que a amargura, né, em relação a Deus, é tu acreditar que Deus está sendo injusto e que tu não podia estar passando por aquilo. Isso é uma mentira gigante, né? Porque Deus é perfeito em todos os caminhos dele, em tudo que ele faz. Então, se tem algum problema, esse problema está conosco, né? É porque a gente não visualiza, a gente não entende que tudo é para edificação, né? E se tem uma situação difícil que está acontecendo com a gente, hoje, a gente tem que entender que tem um propósito. Exatamente. Não é porque Deus é injusto, é porque se Deus não permitir que aquela situação difícil aconteça, tu não vai enxergar, tu não vai ser iluminado e, por consequência, tu não vai resolver. É verdade. Mas é muito assunto, né? Quanta coisa que a gente tem, né? E descobre nessa caminhada com o Senhor, quanta coisa a gente tem ainda para descobrir. Mas uma coisa, sim, a gente sabe, esse nosso Deus é maravilhoso, né? Com certeza. Mas, gente, olha só, quanto assunto, né? Quanta, assim, revelação que a Esther hoje, né, tá proporcionando nesse programa com a gente, né? Abrindo um pouco mais do que aconteceu com ela, da vida dela. Mas tem muito mais ainda. Fique aí conosco, aguarde aí que em seguida entramos no terceiro bloco. Quinta ao Vivo.